Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. O meu nome é Gislaine, eu sou auxiliar administrativo no RH Cidade. Olá, meu nome é Helenara, eu sou coordenadora do RH Cidade e psicóloga. Hoje a gente vai falar dos tipos de processo seletivo. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho da importância desse processo, então hoje a gente vai dar essa continuidade. Há dois tipos principais de processo seletivo, o interno e o externo. O recrutamento interno é o tipo de processo seletivo realizado dentro da empresa, ou seja, a vaga ela é aberta para todos os colaboradores, os que se acham aptos a participar podem se candidatar. É importante lembrar que esse tipo de seleção também precisa ter imparcialidade, portanto, é válido usar todas as etapas que são aplicadas em uma seleção externa. Os benefícios desse tipo de recrutamento são a escolha mais rápida do profissional, e esse profissional selecionado torna-se mais engajado e motivado. O profissional já está encaixado dentro da cultura da empresa e também o tempo é menor e o baixo custo para o processo de seleção. E o colaborador também já conhece a equipe onde ele vai trabalhar. Existe outro tipo de recrutamento, que é o externo. Esse é o processo que faz a busca de profissionais que estão no mercado para atender o perfil solicitado por uma empresa. Os benefícios desse tipo de seleção são: um novo colaborador, ele agrega mais valor às ideias da empresa e entra com muita motivação. A organização se torna mais visível, pois muitas pessoas veem a vaga e, consequentemente, a instituição se torna mais conhecida, tem mais opções para escolher o perfil ideal. Existe também o processo de seleção misto, que é o processo onde que busca-se pessoas externas, à instituição, e também os próprios colaboradores podem participar, aqueles que se acharem aptos podem participar dessa seleção. O processo ele é feito de forma igual a todas as pessoas que estão participando, e as pessoas que estão dentro da instituição, elas podem ter uma chance então de crescimento e participar dessa seleção então. Então, a importância da entrevista no processo seletivo. A realização da entrevista é uma das principais fases dentro de um processo seletivo, se não for a mais importante. Quando bem realizada, é possível selecionar candidatos que sejam realmente competentes e que se adaptem à cultura organizacional da instituição. Alguns pontos são necessários serem desenvolvidos para que a entrevista seja eficiente. A boa comunicação da equipe de RH é algo imprescindível, afinal é por meio de um diálogo consistente e claro que uma entrevista é conduzida. Existem diferentes tipos de entrevistas. Uma delas é a entrevista estruturada. Entrevistar um candidato não é uma das tarefas mais simples, especialmente se for a sua primeira vez. Não é difícil esquecer as perguntas e quando isso acontece, parece que a entrevista foi arruinada. Portanto, criar uma entrevista estruturada pode ser a melhor opção. Isso porque você terá um roteiro de perguntas estabelecidas e vai destacar as principais que deverão ser feitas ao candidato. Algumas das principais questões abordadas em uma entrevista estruturada são: quais seus pontos fortes e fracos, por que você escolheu essa profissão, se possui algum hobby, qual o seu objetivo a curto, médio e a longo prazo. Entretanto, esse roteiro deverá ser montado de acordo com o perfil da vaga. E essa entrevista deve ser uniforme, ou seja, feita a todos os candidatos da mesma forma. Um outro modelo de entrevista é a entrevista semi-estruturada. Esse é o modelo de entrevista mais utilizado pela equipe de RH. Isso porque permite que a entrevista seja feita com flexibilidade sem perder o foco. A entrevista semi-estruturada tem por característica um conjunto de questões previamente estabelecidas. Porém, ao contrário da estruturada, o recrutador pode inserir uma pergunta que não foi planejada durante a entrevista. Caso o recrutador no momento da entrevista, tenha uma questão que ele acha importante questionar o candidato, ele pode acrescentar. Existe também o modelo de entrevista não estruturado. Ele é completamente oposto a esses dois tipos
apresentados pela Gislaine. Nesse caso, o entrevistador ele tem mais autonomia para fazer as perguntas que vierem à sua mente, de acordo com a situação durante o processo. Ele é um modelo extremamente flexível. Para isso, é recomendado que o profissional de RH ele estabeleça os tópicos de interesse para realizar a entrevista, por exemplo, experiência técnica, formação, cursos complementares, atividades extracurriculares e informações pessoais. Durante essa entrevista, o recrutador pode se aprofundar em cada um desses tópicos ou ainda abordar outros temas, caso seja necessário. Porém, é importante fazer perguntas claras e objetivas, além de abertas, ou seja, aquelas perguntas que não tem como responder com um sim ou um não. Há pontos negativos e positivos nesse tipo de entrevista. O ponto negativo é que o entrevistador pode esquecer-se de questionar algo importante para a vaga, já o positivo é a flexibilidade. É importante ressaltar que nestes modelos de entrevista, que quem estiver fazendo a entrevista, o recrutador, ele se foque nas questões que são importantes para a vaga e deixe as curiosidades pessoais sobre o candidato ou alguma curiosidade que ele tenha de lado e se enfoque no que realmente é importante naquele momento do processo seletivo. Quais as questões e questionamentos que vão ser relevantes para selecionar ou não esse candidato. Uma das etapas que é importante no processo seletivo são os testes. Em um processo seletivo, é raro o candidato que ele é contratado sem passar por algum tipo de teste, ou com a equipe de RH, ou direto com quem ele irá trabalhar. Mesmo que tenha passado por uma entrevista à distância, é importante aplicar um teste durante uma seleção. Um dos modelos de teste é o teste de português. O português ele é usado sempre em qualquer situação profissional e saber escrevê-lo corretamente é imprescindível. Isso é necessário, possíveis falhas de comunicação não ocorram. Afinal, erros de português, frases confusas ou sem sentido, são pontos que contribuem negativamente para a credibilidade do profissional e da empresa, além de colocar em risco a imagem da empresa junto aos seus concorrentes. Esse pode ser um teste simples, sendo aplicado por meio de uma redação, por exemplo. O tema não precisa ser complexo e a dissertação não necessita ser longa. Alguns assuntos sobre o que o candidato pode escrever são impressões do entrevistado sobre a empresa, falar mais sobre a profissão, experiências profissionais. O importante é que a redação tenha raciocínio lógico, seja coerente e tenha um bom vocabulário. E é importante ressaltar que o uso de gírias não seria adequado neste momento, porque se ele for aplicar gírias neste momento, provavelmente na sua prática profissional também irá aplicar. Outro teste bastante utilizado pelas empresas é o teste de lógica. O teste de raciocínio lógico é necessário em algumas áreas, como por exemplo, gestão ou financeiro. Ela mede a capacidade de solucionar os problemas, interpretar e tomar decisões. Essa é a maneira eficiente de avaliar como o candidato resolveria um grande problema da empresa. Outra forma de avaliação são os testes psicológicos. Esses tipos de testes permitem avaliar as características psicológicas e comportamentais e de personalidade do candidato. É uma avaliação muito cautelosa, devendo ser aplicado somente por um psicólogo. É possível também mensurar algumas áreas comportamentais de um indivíduo, como por exemplo a memória, as emoções, a atenção e entre outros. Alguns testes psicológicos mais aplicados são a bateria fatorial de personalidade, teste Zolliger ou teste palográfico, que é aquele tão famoso conhecido que é o dos risquinhos que geralmente as pessoas fazem quando vão fazer a carteira, por exemplo, de motorista. Outro teste que é bastante aplicado são as avaliações comportamentais. O teste comportamental ele é essencial para a formação de uma boa equipe. Analisar o perfil do candidato a uma vaga é importante para que a empresa verifique se ele realmente atende às suas expectativas, se as suas características profissionais serão traçadas de acordo com as atitudes e comportamento do candidato. Vale lembrar, também é uma dica para quem nunca fez um curso de como fazer uma entrevista, que não se aprofundou muito na área,
Vale ressaltar que é sempre muito importante, durante as entrevistas, não só conhecer sobre o candidato, né, mas apresentar a empresa para essa pessoa, falar sobre a vaga, onde que ela vai preencher, né, quais serão as atividades desempenhadas por essa pessoa, passar informações que são essenciais sobre horário, né, de como essa pessoa vai vir e vai voltar à empresa, né, sobre o salário, se é realmente aquilo que ela busca naquele momento, né, porque pode acontecer nesse momento não se falar e na hora da contratação a pessoa acabar desistindo da vaga. Então é sempre importante se certificar de que todas as pessoas que passaram pela entrevista, principalmente, receberam todas as informações sobre a vaga, né, para não ter fazer todo o processo e lá no final ter que refazer porque essa pessoa acabou desistindo, então, de ser contratada. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada!